nós tivéssemos bastante autoridade para isso, escolheríamos aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Geraldo, é verdade que Emmanuel virá chefiando uma equipe de alta espiritualidade e virá acompanhado de muitos sábios, porque uma andorinha só não faz verão. O que você acha disso? É, claro, todos esses, porque o Chico dizia o seguinte: essa turma toda que escreveu através dele, né? Então nós vamos lembrar de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, Vitor Hugo. de Vitor, Vitor Hugo não escreveu através do Chico, né? Depois eu falo sobre Vitor Hugo. De André Luiz, de Humberto de Campos, dos poetas Cassimiro Cunha, Castro Alves, todos eles retornariam, né? Meimei, Maria Dolores, os espíritos dos poetas todos, Hilário Silva, Irmão Jacó, todos eles retornariam na reencarnação no século XXI para darem prosseguimento à obra do Espiritismo cristão na Terra. Agora, dentro da comunidade, vamos dizer assim, dos espíritos espiritualizados, não necessariamente espíritas, mas espiritualizados, todos eles teriam o comando de Emmanuel na Terra. Quer dizer, a tarefa de Emmanuel era guiar esta pleiade de espíritos na reencarnação na face terrestre, notadamente no Brasil, para onde eles todos estavam se destinando. Não é? Por quê? Tendo em vista a missão do Brasil no Concerto das Nações, prevista no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E o segundo grupo, que era o chefiado, que inclusive essa revelação não começou nem pelo Chico, começou pela dona Ivone do Amaral Pereira, não é? Ela sim recebeu Vitor Hugo, recebeu Camilo Castelo Branco e outros luminares da literatura, e o Chico confirmou isso para mim, dizendo o seguinte, que no campo das artes, da filosofia, do teatro, da escultura, da pintura, da música erudita e da literatura, esses espíritos todos também renasceriam no Brasil no século XXI, capitaneados pelo espírito de Vitor Hugo. E nessa ocasião, Chico me diz, se o século XX vai ser no futuro da humanidade reconhecido como o século das guerras mundiais, como o século das matanças, como o século da explosão da ciência, do materialismo, das conquistas tecnológicas. O século XXI, ao contrário, será lembrado no futuro da humanidade como o século do renascimento da espiritualidade e das artes. Geraldo, essa nova geração já traz o espírito inato da espiritualidade? Sim, é justamente isso que Allan Kardec revela. Quando ele fala sobre a nova geração, isso está, Sidney, no item 30 do capítulo 18 de A Gênese, que chama-se São Chegados os Tempos, Sinais dos Tempos, e no item 30
é justamente a nova geração, ele vai dizer o seguinte, falando sobre a imigração dos espíritos, né, que é o degredo dos espíritos, ele disse assim, sem a imigração, isto é, sem a partida dos espíritos retardatários, seriam necessários séculos e talvez milhares de anos para chegar ao resultado que um meio século bastará para realizar. E mais tarde, se não me engano, no item 34, deixa eu ver aqui. Não, no item 27, mais tarde, um pouco antes disso, que é o item 27, ele diz assim, a nova geração, que é dentro da cabeça conceitual de Kardec, é a quarta geração pós-era Kardec, não é? Ele diz, a nova geração devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, somadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. É o sinal incontestável de um certo grau de adiantamento anterior. Porque nessa questão da substituição dos espíritos, porque quando Kardec fala sobre o degredo, ele fala da emigração desses espíritos retardatários, que ele chama de campo de saída, não é? Em massa, mas que ao mesmo tempo abre um campo de chegada, não é? A mesma coisa que nós visualizarmos um trem de passageiros, não é? O trem tem a sua estação de início e tem a sua estação de destino final. Mas entre uma e outra, tem as estações intermediárias. Não é assim? O próprio Chico gostava de falar isso conosco, que ele havia tomado o trem na estação de início e que ele só ia descer desse trem na estação final. Mas que durante os intervalos das paradas, muita gente decidia descer. São aquelas pessoas que não são fiéis ao programa original traçado pela espiritualidade maior e se desviam por uma questão ou outra, vício, materialismo, apego, sexo, drogas e rock and roll, né? E se desviam do caminho. Mas o Chico ficava muito triste de vê-las partindo, mas, ao mesmo tempo, feliz porque ingressavam outras na estação da parada. E essas outras lhe faziam companhia até a próxima estação e assim sucessivamente. Então, quando saem em degredo esses espíritos em demanda ao mundo espiritual e, quem sabe, para outros mundos menos, vamos dizer assim, evoluídos ou mais semelhantes à sua característica pessoal, abre campo de chegada desses novos espíritos que passam a reencarnar-se na Terra, como disse Kardec aqui, com a missão de fundar a era do progresso moral. Não é? Então, é essa gente nova que nasceu depois do ano 2000 que vai fazer diferença em 2057. Não somos nós, não, porque nós já estamos velhos para isso. Mas, veja bem, qual que é a característica dele, segundo Kardec? Uma inteligência precoce, né? Uma razão precoce, um sentimento inato do bem, um amor pelas causas espiritualistas, sinal incontestável de um adiantamento anterior. E, para mim, o Chico disse, depois do ano 2000, falou comigo isso, depois do ano 2000, os espíritos das sombras e das trevas terrestres não mais vão reencarnar na Terra. Eles já começarão a ser degradados de onde estão em demanda do planeta Quiron, que é um planeta primitivo e que vai recebê-los para a continuidade da sua evolução. Geraldo,
No Pinga Fogo de 71, o Chico revelou que teremos contato com civilizações extraterrestres. Você confirma Sim, isso? confirmo. Confirmo, e é muito bela a assertiva do Chico a esse respeito, não é? Porque ele vai dizer que nós não somos o único planeta habitado, não é? Que nós fazemos parte de uma família universal e que nós vamos, então, finalmente compreender que somos parte de uma família muito maior. E ele até prevê o momento em que esse contato direto se estabelecerá, porque ele diz que a evolução da ciência terrestre haverá de colocar na Lua, na nossa Lua terrestre, o que ele chama de as cidades de vidro, porque nós vamos descobrir, isso ele falou em 1971, a NASA já encontrou na Lua o que ele disse, não é? Nós vamos descobrir, como já descobrimos, água no solo lunar, matéria plástica para construir as cidades de vidro, azoto também para favorecer a evolução dessas colônias. E então ele prevê isso, que a partir do momento em que a humanidade estabelecer a base definitiva no solo lunar, as civilizações extraterrestres então virão abertamente se apresentar a nós. E isso não está longe, porque nós sabemos muito bem, por iniciativa do presidente Trump nos Estados Unidos no ano passado e nos anos anteriores, ele estabeleceu uma nova, uma terceira, vamos dizer assim, separação das Forças Armadas norte-americanas. Que todos nós sabemos, e no mundo inteiro é assim, que existem 3 Forças Armadas. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica. E o presidente Trump assinou oficialmente a fundação da 4ª Força Armada Americana, que ele denominou de Força Espacial, não é? E dentro do projeto está a colaboração com a NASA, está a colaboração com iniciativas da iniciativa privada, de empresas privadas, como a SpaceX, como outras empresas, como, por exemplo, as empresas Tesla, do Elon Musk, e outras iniciativas também, a respeito do estabelecimento definitivo, não somente da base lunar, como também no futuro da base em Marte. Só que a base na Lua é muito mais próxima, porque ela está prevista para já acontecer no início dos anos 2026. Não é? A construção definitiva se iniciará em 2026. Então, não estamos longe desse contato. Aliás, muito curiosa essa sua pergunta, porque o Chico me disse pessoalmente que se nós vencêssemos o período da data limite, nós veríamos maravilhas. Eu me lembro dele até falando, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019, no campo da ciência, da medicina, da organização social econômica do mundo, no campo do contato com as civilizações extraterrestres, que terão, então, a permissão de Jesus para se apresentar livremente a nós, porque até então eles não tinham o de acordo de Jesus, não é? E nós só teríamos esse de acordo se a gente vencesse essa moratória coletiva de 50 anos, terminada em julho de 2019. E é muito curioso isto, porque o prazo terminou no dia 21 de julho de 2019. Em agosto, ou seja, não demorou um mês, desculpa. Em agosto de 2019,
as forças aéreas, a aeronáutica americana e a marinha norte-americana divulgaram pela primeira vez a sua assertiva positiva no sentido de que determinados vídeos gravados por caças, tanto do Exército, da Aeronáutica e da Marinha norte-americanas, Era autêntico. eram de objetos voadores não identificados. É a primeira vez na história que eles assumiram isso de público, não é? Os E vídeos agora, recentemente, esta semana, inclusive, eles lançaram um vídeo de 3, se não me engano, naves de extraterrestres, provavelmente extraterrestres, eles chamam de objetos voadores não identificados, em inglês UFOs, né? Unidentified Flying Objects, que foram flagrados por um navio da Marinha Americana e filmados, não é? E a Marinha Americana solta a declaração de que os vídeos são autênticos, não é? Vocês podem ver, inclusive, na minha página do Facebook. Curiosamente, eu fui pesquisar o assunto e esse episódio ocorreu quando? No final de julho de 2019. Opa! A chamada comunicação quântica pode ser considerada mediunidade, Geraldo? Ela é a mediunidade. A comunicação quântica, sem dúvida nenhuma, é a mediunidade que foi prevista na obra espírita desde Kardec, no Livro dos Médiuns, depois a obra de Chico Xavier por André Luiz e pelos espíritos que trataram do tema, como Emmanuel, não é? E na década de 60 e 70, nós podemos dizer que André Luiz deu antecipações científicas, contribuições de antecipações científicas valiosíssimas, ao ponto de chegarmos a essa questão da realidade da comunicação quântica provada pelos cientistas nessas décadas de 60 e 70 e 80. Então, isso é muito importante. Eu estou vendo se eu acho aqui a palestra que fiz a esse respeito, porque eu fico mais fiel à fonte. Eu gosto sempre de citar a fonte, porque isso é de fato relevante, não é? Então, vamos ver aqui as múltiplas. Espera aí. Só um instantinho, Sidney. Enquanto isso, nós vamos dizer o seguinte: todos nós devemos nos debruçar, e eu penso que o SEAC aí, de Bauru, faz isso com muita eficiência, porque já estive aí em loco verificando os grupos de estudos da obra de Chico Xavier, especialmente da obra de André Luiz, porque são extraordinariamente relevantes, não é? E essa questão vai nos levar a descobrir coisas extraordinárias. Aliás, o trabalho dos médicos espíritas do Brasil, das associações médico-espíritas, tem sido extraordinário nesse sentido, não é? Vou citar aqui a doutora Marlene Nobre, que já foi citada, vou citar o doutor Décio Andoli Júnior, atual presidente da Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, o doutor Sérgio Lopes, psiquiatra, presidente da Associação Médico Espírita de Pelotas, no Rio Grande do Sul, não é? A doutora Irvênia Prada, que é doutora em veterinária, que reside na cidade de São Paulo, em Botucatu, todos eles trabalhando, e diversos outros pesquisadores que trabalham muito na pesquisa da obra de André Luiz, das antecipações científicas que André Luiz trouxe, e nós vamos ver que eles identificaram na ciência, nos trabalhos científicos, não é, que foram publicados já, que se tornaram teses de doutorado, dissertações de mestrado
em universidades conhecidas. Alguns desses trabalhos ganharam o Prêmio Nobel, não é? Que exatamente contendo no seu objeto afirmativas que foram feitas pelo espírito de André Luiz 20, 30, 40, 50, até 60 anos antes. Então, é muito importante que os amigos procurem estudar isso. Eu sugiro, por exemplo, o livro Tripartite, que ele é feito por 3 desses profissionais, o Dr. Décio Andoli Júnior, o Dr. Ivênia Prada e o Dr. Sérgio Lopes, que chama-se O Cérebro Triuno, que contém muitas dessas informações e antecipações científicas. E outros, todos os livros do Dr. Décio a respeito, os livros sobre veterinária, sobre a evolução também, especialmente sobre os animais, da doutora Ivênia Prada, os livros que a Associação Médico Espírita do Brasil, a AME Brasil, tem publicado, são livros extraordinários, de importância relevante para a ciência espírita. E vocês vão encontrar aí essa questão com muita propriedade. Não vamos, naturalmente, ter tempo aqui de falar sobre isso, porque só isso já seria aí um seminário. Última pergunta, para poder dar um pouco de sossego para você, desde já agradecendo esse esforço seu de ficar 2 horas conosco aí. Você está nos dando um farto material para a veiculação de aspectos importantíssimos da doutrina espírita, tanto da parte filosófica, como a questão das civilizações extraterrestres e principalmente da transição planetária. O Chico falou muitas vezes em seus livros sobre a transição planetária. Eu lhe pergunto, a pergunta final nossa, a geração que começou agora, em 2019, pode ser considerada a primeira hora de um novo dia a partir de 2057? Sem dúvida nenhuma, Sidney. É essa geração que vai fazer a mudança. Vamos fazer o seguinte raciocínio. Allan Kardec, na nota da pergunta 798 do Livro dos Espíritos, ele disse que, após a geração dele, nós vamos entender isso muito claramente, que ainda haveríamos o problema da destruição da incredulidade. Por quê? Porque ele disse assim, ainda haverá, durante 2 ou 3 gerações, um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. Somando essa assertiva de Kardec com a assertiva dele a respeito da nova geração, que seria, então, ou 3ª ou 4ª, que aqui ele fala 2 ou 3. Por que ele fala 2 ou 3? Porque o futuro não é determinado. Ele é variável de acordo com também o livre-arbítrio pessoal e coletivo das nações humanas, não é? Nós poderíamos ter andado mais rápido na evolução da transição planetária se nós tivéssemos aceitado o Consolador lá com Kardec. E não passaríamos, se toda a humanidade, se toda aquela civilização europeia e norte-americana, naquela época, em meados do século XIX, tivesse aceitado a obra de Kardec, a Revelação Espírita de boa mente, nós não teríamos um século XX tão sangrento, não é? Mas isso nós sabemos que não ocorreu. O Espiritismo morreu, inclusive, na França. Mas o próprio Kardec já sabia disso, porque ele previa que 2 ou 3 gerações, onde vigirá um fermento de incredulidade. O que ele quer dizer com isso? É o mundo materialista que ainda iria vigir durante 2 ou 3 gerações. No item 30
e 27 da Gênese, ele vai falar na nova geração, e ele vai falar que meio século dessa nova geração já fará a transição final. Então, na cabeça de Kardec, uma geração dura meio século. Vamos fazer a conta. Kardec desencarnou em 1869, não é? Em 1869, mais 50 anos, é a primeira geração de incredulidade. Ela termina em 1919. O que aconteceu nessa geração? Geração de incredulidade. Bastou Kardec fechar os olhos na França, desencarnando, a França se lançou em guerra contra a Prússia, a Guerra Franco-Prussiana de 1870. Houve também a Comuna de Paris, matando muita gente. Houve a grande fome da Europa do final do século XIX. Chegou o século XX. Nós tivemos o início da Primeira Grande Guerra Mundial de 1914 até 1918. Uma matança sem fim. Milhões de pessoas morreram na Europa nos campos de batalha. Nós tivemos a Revolução Comunista Russa de 1917, em que uma classe inteira foi trucidada pelos revolucionários, né? E estabeleceram o comunismo. E essa geração termina com o quê? Com a pandemia da gripe espanhola de 1918 e vai durar até 1919, 1920, quando alguns autores afirmam que desencarnaram mais de 100 milhões de pessoas. Um terço da humanidade, mais ou menos. Não é? Olha só, hoje, com a pandemia do coronavírus, nós temos 3 milhões de mortes no mundo inteiro. Há 100 anos atrás, foram 100 milhões de mortos. Veja aí, não é? Aí começa a segunda geração de incredulidade, que é de 1919 até 1969. Qual a característica dela? Materialismo. Por quê? Nós tivemos, por exemplo, a quebra da Bolsa de Nova York em 1920, gerando a Grande Depressão Econômica dos anos 30. A Grande Depressão Econômica foi gestora do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha, provocou a ascensão do imperialismo japonês e 3 grandes nações, que seriam aquelas que deveriam nos guiar no sentido também da filosofia e da espiritualidade, se entregaram à ciência da Segunda Grande Guerra Mundial, provocada pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão, que matou milhões de pessoas no mundo inteiro, não é? Ela só terminou com a explosão das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos da América do Norte. Mas os seus filhotes continuaram, porque nós tivemos a Revolução Comunista Chinesa, chamada de Revolução Cultural, de Mao Tse-tung, que matou mais de 90 milhões de chineses. Nós tivemos a Guerra das Coreias, que matou e esfacelou um país em 2 nações. Nós tivemos a Guerra da Indochina, que também vai resultar mais tarde na Guerra do Vietnã, que também vai ser dividido, que estava dividida em 2 nações e que depois se uniu. Tivemos o problema do Camboja também, o genocídio do Camboja, e tivemos, no terminar dessa segunda geração de incredulidade, justamente o início da data limite, segundo Chico Xavier, com o pouso da Apollo 11 norte-americana no solo lunar. Mas note bem, a corrida espacial ela teve entre os Estados Unidos da América do Norte e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas um objetivo de domínio militar, de domínio tecnológico e atômico.
não é? Uma superpotência querendo se suplantar a outra. Então, dentro ainda, por isso é que ocorreu a tal reunião das potências angélicas preocupadas com o avanço da humanidade. E aí veio a terceira reunião, a terceira geração de incredulidade que nós vivemos, que é justamente o início da data limite, 1969 a 2019, de Chico Xavier, que é o terceiro e último período de incredulidade previsto por Kardec, terminando em 2019, onde, embora nós não tivéssemos guerras nucleares ou guerras de expressão mundial, nós continuamos a ter conflitos localizados, por exemplo, no Oriente Médio, duas guerras do Iraque, não é? A primeira com o Bush pai, a segunda com o Bush filho, a invasão do Iraque. Tivemos o problema das Torres Gêmeas, do ataque terrorista norte-americano nos Estados Unidos, né? Ataque terrorista talibã, e depois do Al-Qaeda, e a partir daí a invasão do Afeganistão. Nós tivemos o conflito localizado de duas potências nucleares, que é a Índia e o Paquistão, que várias vezes chegaram ao ponto limite da guerra, e tivemos também conflitos na Europa, como, por exemplo, a desorganização da Iugoslávia, em pequenas nações que depois se lançaram umas contra as outras, como a Guerra do Kosovo. Nós tivemos o desmembramento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que, com a perestroika, acabou se diluindo em várias republiquetas, não é? Algumas delas entraram em guerra, como, por exemplo, a Rússia com a Ucrânia, a Rússia com a Geórgia, e até hoje temos problemas entre a Ucrânia e a Rússia. Nós tivemos também problemas relativos com mais recentemente com a Síria, não é? A guerra da Síria, o conflito de Israel com seus vizinhos árabes. Vejam bem, conflitos localizados, mas que não tiveram uma questão mundial, não é? E vencemos, apesar disso tudo, foi um período de 50 anos de muito materialismo, muito consumismo, não é? O avanço da ciência materialista, o avanço dos problemas da depressão, da tristeza, do suicídio, das separações, das dissociações familiares, o avanço das doutrinas materialistas, pervertendo o sentimento religioso dos povos. Então, eu creio, sinceramente, que nós, com essa geração, vai terminar com a pandemia do coronavírus. Justamente para quê? Para pôr um fim no nosso materialismo, para pôr um fim na nossa irresponsabilidade espiritual e para nos levar a confrontar com o nosso eu interior, com a meditação, com a prece, com o pedido de, pelo amor de Deus, me ajude, não é? Hoje as nossas famílias todas estão enlutadas e todos nós estamos orando em família em favor dos nossos entes queridos que adoeceram ou que ainda estão doentes, pedindo pelos amigos. Então, é uma volta à espiritualidade. E essa nova geração, que hoje tem 20 anos, começou a renascer no ano 2000, mas continua renascendo, essa nova geração que está nascendo agora, em 2021, com o passar dos anos, elas vão estar daqui a 10, 15 anos nas universidades, nos institutos de pesquisa, estarão trazendo avanços científicos inimagináveis no campo da medicina, no campo da astronomia, da física quântica, da física nuclear, da mecânica quântica, não é? É esse pessoal que vai descobrir o mundo espiritual
pela ciência. É esse pessoal que vai provar a mediunidade, que vai provar a sobrevivência do espírito após a morte do corpo, em experimentos científicos comprováveis e aceitos pela própria ciência. É essa geração que vai, enfim, definitivamente declarar a multiplicidade dos planetas habitados, a pluralidade dos mundos habitados. Vamos estabelecer contato com as civilizações extraterrestres, será parte da ciência. O próprio Chico vai me dizer que por volta de 2050, um pequeno aparelho semelhante à televisão que nós vamos ter em nossas casas nos fará comunicar com os nossos mortos queridos no além. Então, vejam bem, a morte e a sobrevivência do espírito após a morte deixará de ser especulação filosófica ou religiosa para ser realidade científica. E, por isso mesmo, essa nova geração unirá filosofia, ciência e religião, que é o tríplice aspecto do Consolador prometido pelo Cristo, inaugurando, enfim, a partir de 2057, o novo dia da humanidade regenerada do amanhã. Que Deus o ouça. Muito obrigado pela sua participação. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, a TV SEAC, agradecem sinceramente essas horas que você passou conosco. Você nos trouxe assim, um farto material de estudo, de veiculação, e tudo isso através da internet, da TV aberta, vai ser disponibilizado para muita gente. Geraldo, muito obrigado pela sua presença. Nossas câmeras e microfones para suas despedidas. Eu que agradeço, meu querido Sidney, a todos os amigos da SEAC, de Bauru, a quem devemos muito carinho e reconhecimento, a nossa profunda gratidão, e gostaríamos de encerrar lembrando, como sempre, o nosso querido e amado Chico Xavier, ao afirmar para nós, em vídeo de grande beleza e que até hoje comove muita gente, que nós devemos, se nós tivéssemos, como ele próprio disse, se eu tivesse autoridade suficiente, se eu tivesse poder suficiente para influir em nossas cidades, em nossos estados, em nossas nações, eu mandaria colocar nos outdoors das nossas cidades aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E daí ele vai dissertando sobre o assunto com muita emoção, dizendo, não é qualquer amor, é o amor com que Jesus nos amou. É o amor que não espera nada em troca. É o amor que se doa. É o amor que busca a fraternidade, a solidariedade, a caridade, sem exigir paga de qualquer espécie. Então é este amor que nós precisamos, é o amor de Jesus que vai nos conduzir à regeneração planetária, que vai retemperar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, na luz da vida imortal, do seu evangelho de amor e sabedoria, sempre como roteiro sublime para nos guiar na reforma moral e ética de que tanto precisamos, tanto necessitamos, hoje e sempre. Que todos vocês, assim como eu, nos abracemos e nos lancemos neste ideal superior de amar e servir, aprender e compreender sempre as leis divinas a nosso respeito. Que assim seja. Que assim Um grande seja. abraço. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Geraldo. Que os bons espíritos sempre o inspirem. Muito obrigado. Obrigado. Um beijo no coração, pessoal.
se nós pudéssemos, tivéssemos bastante autoridade para isso, escolheríamos aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.